Saudações! Hoje vamos refletir sobre o vírus chamado medo. O medo é uma força que ofusca a visão, mas a verdade sempre persiste em iluminar. Perante todo o transtorno que o mundo tem conhecido e as medidas que têm sido implementadas, há uma força que continua a insistir na sua onda de desolação. Esta é a força do medo. O medo é como um vírus que tem a forma de se adaptar, transformar e continuar a propagar-se. O ambiente em que o medo necessita para continuar a espalhar-se não é o ar que respiramos, nem o que bebemos, nem o que comemos. O ambiente que este vírus procura para residir é a alma e o espírito humano. Os dutos de preferência que este tipo de vírus usa para chegar aonde quer são aqueles em que a ausência do conhecimento prevalece. O medo usa qualquer mentira ou meia-verdade ou filtro viciado para chegar aonde quer. O medo não se importa ser chamado por outros nomes ou ser classificado por adjetivos menos decorosos. O que o medo procura fazer em relação à visão de vida é retirar-lhe toda a influência e substituí-la por um espírito acabrunhado. O medo quer tirar todo o brilho que o futuro possa prometer e em seu lugar formar as suas nuvens escuras que ofuscam a esperança. Há uma verdade fundamental que o inimigo das almas humanas não quer que seja proclamada. Esta é a verdade do que Jesus fez por nós ao tomar o nosso lugar na cruz. Por esta verdade, a pessoa que vem a Deus através de Jesus é liberta da força das mentiras do maligno. Em Jesus, o crente não só passou do poder das trevas para o reino em que Jesus é o Senhor, mas também entrou onde a verdade em Jesus é a luz que não se apaga e que continua a iluminar. Quem é que ganha com o uso do vírus chamado medo? É o inimigo das nossas almas. Enquanto a pessoa estiver inspirada pelo medo e a fugir daquilo que lhe mete medo, essa pessoa não terá disponibilidade para ir à procura da verdade. Como diz a Bíblia, a pessoa que é motivada pelo medo, essa pessoa não é perfeita em amor. 1 de João 4,18. Este mesmo versículo diz que no amor não há temor. Como Deus é amor e por isso a fonte do amor, o medo é a estratégia que o maligno usa para tentar impedir as pessoas de andarem nesta provisão de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, ele enfatizou muito a fé, a verdade e o amor de Deus. A verdade de Deus é a luz que dissipa a escuridão que o medo quer usar para se mover. A verdade de Deus chama a todos para a segurança que Deus é. O amor de Deus tem a característica de fazer as pessoas estarem tranquilas diante de Deus. A fé, por seu lado, caracteriza a caminhada com Deus e a faz frutífera. Como então combater este vírus persistente chamado medo? Este vírus não pode ser vencido pelo isolamento social, nem pela indiferença, nem pela guerra fria. Este vírus é vencido pelo conhecimento que é autêntico e que não só descreve o que é o medo, mas que também aponta para o caminho da liberdade, onde o medo não tem forma alguma de se instalar. Reconhecer e estar no amor de Deus é o meio em que, junto com o conhecimento, se consegue remover a lógica e a influência do medo. Para o que mantém nutrida a sua visão espiritual, o medo terá maior dificuldade em aproximar-se dessa pessoa. Não porque essa pessoa não seja vulnerável, mas porque essa pessoa mantém-se na fortaleza da liberdade que é a revelação da verdade que Deus dá. Lemos em João capítulo 8, versículos 32 e 36, que Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Outra forma de vencer o medo é a pessoa de visão espiritual usar as armas que são poderosas em Deus e continuar na sua obediência a Deus,
como nos diz 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Quem estiver assim protegido, o medo ficará à distância, porque o medo não pode subsistir onde o conhecimento de Deus reina. Nesta reflexão vamos analisar mais alguns aspectos da doutrina bíblica que são importantes nós compreendermos para que a nossa visão não perca a sua clareza, nem as nossas obras percam a sua vitalidade e autoridade. Nesta hora é muito importante que os filhos de Deus estejam munidos com o conhecimento bíblico para não serem levados pelas estratégias do maligno. É imperativo que a visão dos filhos de Deus continue a ter o seu sustento vindo do Espírito Santo e das Escrituras. É decisivo que os filhos de Deus mantenham-se ocupados na sua respectiva função no reino de Deus. É necessário que as pessoas de visão espiritual conheçam e vivam na força da palavra de Deus. O que o ataque do vírus Covid-19 tem mostrado, ou melhor, tem relembrado ao mundo, é que a vida é frágil e passageira. Outra faceta que tem sido afetada pelo Covid são as instituições humanas. Por isso, não temos tempo para estar a carregar com fardos que pertencem estar aos pés da cruz, onde Jesus morreu pelas enfermidades da humanidade. Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, responsabilizou-nos pelos nossos erros, fraquezas e imperfeições, mas também, mediante a morte expiatória de Jesus, seu Filho, Deus providenciou a nossa redenção e a saída da condenação, como vimos no vídeo anterior. É mediante este sacrifício vicário, perfeito e único de Jesus que Deus justificou ao que veio a ele através de Jesus. Esta justificação não é na base das nossas boas obras, mas porque recebemos pela fé o que Deus nos ofereceu e nos oferece em Jesus. A justificação vem sobre todo o que vem reconhecidamente a Jesus. Neste ponto é importante ir às Escrituras e tomar nota do que Deus diz. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ser justificado pela fé, como diz Romanos 5, 1 e 2, é a graça que se recebe da parte de Deus e na qual entramos pela fé. Aceitando esta verdade de estarmos justificados em Jesus, passamos a estar em paz com Deus. Deus não acusa de pecado aquele a quem Ele perdoou e justificou. Por isso descansamos e temos paz com Deus, e esta paz reside em nós. Qual o significado deste ponto? A nossa justificação em relação à visão do espiritual. É importante a pessoa saber que, por ter vindo diante de Deus Pai com fé no que Jesus fez na cruz pela humanidade, essa pessoa não tem mais impedimento no seu relacionamento com Deus Pai. Essa pessoa pode estar então em tranquilidade e nutrir a sua visão espiritual. Esta visão, que tem o seu fundamento no que Deus nos oferece, dá-nos o sentido de segurança que necessitamos, em especial nestes dias. Há muitas escrituras que podemos analisar quanto à justificação pela fé. A doutrina da justificação do pecador é uma das fundamentais nas Escrituras e, em especial, no Novo Testamento. Podemos ver o que Deus nos diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 16.
sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aqui o apóstolo Paulo faz referência à lei. A lei, neste contexto, é a instrução e imperativo da parte de Deus quanto à conduta do ser humano. A lei contém muito mais, mas para efeitos desta meditação, vamos considerar o aspecto da justificação. O princípio é o seguinte: a pessoa que cumpre toda a lei não tem nada em si pelo qual possa ser acusado mediante a lei. Quanto ao pecado, a lei de Deus é precisa e não pode ser alterada. A pessoa que não peca, a lei não justifica essa pessoa. A lei simplesmente não condena a pessoa que não transgride. Mas ao cometer pecado, a lei é intransigente e logo acusa e condena ao pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. Notemos o que nos diz Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. De acordo com este texto, todas as pessoas pecaram e estão sem a glória de Deus. Mas em Jesus, por termos entrado nesta graça pela fé, fomos justificados gratuitamente. Qual o fundamento desta justificação? É o facto de que Jesus sofreu por nós o castigo pelos nossos pecados. Por este mesmo sacrifício fomos remidos e também fomos justificados. Então, de acordo com Gálatas 2,16, que já lemos acima, a pessoa é justificada não pela lei, mas mediante o que Jesus fez na cruz, ao ser ele o sacrifício expiatório por cada um de nós. A pessoa chega com fé em Jesus junto de Deus Pai, e porque crê em Jesus, não como se Jesus fosse uma figura da tradição religiosa, mas como o real Cordeiro de Deus que foi morto pelos nossos pecados, essa pessoa é justificada. Notemos que Gálatas 2,16 é bem claro, que diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras. A pessoa é justificada não por ter feito obras de merecimento, mas por ter fé em Jesus, que deu a sua vida na cruz por cada um de nós. Estar justificados diante de Deus é estar como se nunca tivéssemos pecado, porque se o castigo pelos nossos pecados já foi cumprido, não resta mais castigo nem condenação. Notemos ainda que Gálatas 2,16 diz que temos crido em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo. Esta expressão, fé de Cristo, refere-se ao tipo de fé que nasceu em Jesus. Não é uma fé que nós fabricamos, mas é a fé que, ao ouvirmos o Evangelho, a mesma verdade do Evangelho ilumina-nos e passamos a compreender o que Jesus fez por nós. É aí que nasce a nossa fé pela qual somos justificados. Esta fé não vem do ser humano sem Deus, mas é algo que nasce em nós mediante a revelação que Deus nos dá no Evangelho. Por isso é que a Bíblia diz que não nascemos da vontade do homem, mas de Deus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 13. Visto que Jesus já fez uma obra tão eficaz a favor da humanidade, e visto pela fé o crente apropria a bênção da salvação, compreendemos que em Jesus passamos do estado de morte espiritual para o estado de vida. Podemos ler no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Conhecendo estas verdades bíblicas, passamos ao fortalecimento da nossa visão.
A nossa vivência é informada pela nova realidade do que Jesus fez por nós. Vivemos segundo os princípios da vida em Jesus, sabendo que o nosso destino é a vida eterna. A nossa orientação de vida vem das palavras de Jesus, as quais assimilamos. A autoridade por detrás deste fundamento de vida é Deus Pai, que enviou Jesus. Por estar em Jesus, o espiritual mantém a sua visão de vida alimentada pelos ensinos bíblicos, tendo em vista o potencial que está à sua frente. O presente é como cuidar da horta que a seu tempo mostrará ou dará o seu fruto. Saber que estamos diante de Deus Pai através de Jesus e que somos recebidos faz algo poderoso em nós, dando-nos um sentido de liberdade e de poder para viver. Posto que Deus já fez por nós através de Jesus, é oportuno considerar a oferta da salvação que Deus faz ao mundo. Se ainda não tomou a decisão de vir a Jesus com fé e receber a oferta da salvação, este será o tempo de o fazer. Jesus veio ao mundo e deu a sua vida por cada um de nós na cruz. Também nós temos que fazer algo. Este algo é reconhecer o que Jesus fez e render a Ele as nossas vidas ao fazer a nossa confissão de fé. Eu já confessei Jesus como meu Salvador. Se o desejar fazer também, diga as seguintes simples palavras comigo. São palavras de entrega a Jesus. Diga então: meu Deus, eu não me posso salvar a mim mesmo, mas creio em Jesus que morreu na cruz para me salvar. Perdoa os meus pecados. Eu aceito pela fé a bênção da justificação. Pelo auxílio divino, eu venço a força do mal, incluindo o medo. Em nome de Jesus, eu faço esta simples oração. Se disse estas palavras, crendo em Jesus, creia que Deus ouviu e que já respondeu. Leia um pouco da Bíblia todos os dias e tenha tempo para estar com Deus e falar com Ele. Fale sempre com Deus no nome de Jesus, porque Jesus é o mediador. Lembre-se de que, como a Bíblia diz, por termos entrado pela fé nesta graça, nós somos recebidos e ajudados. Se desejar mais informação, entre em contato comigo pelo meu e-mail que segue. Se estes vídeos lhe têm edificado, partilhe com outras pessoas. Talvez queira pensar em clicar nas letras em vermelho por baixo deste vídeo e que diz subscribe, para receber notificação logo que eu coloco mais vídeos no YouTube. Esteja atento aos próximos vídeos, onde vou partilhar verdades bíblicas que sustentam aos filhos de Deus, de modo a viverem uma visão vitoriosa e espiritual. Oro a Deus que a sua bênção seja sempre ampla na sua vida. Que Deus o abençoe. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.